O que era apenas uma faísca de tensão acaba de se transformar no estopim de um incêndio diplomático sem precedentes entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes não apenas apertou o cerco, ele acaba de bater a porta na cara do governo de Donald Trump. A decisão que barrou oficialmente a visita de um alto diplomata americano a Jair Bolsonaro na prisão eleva o nível de alerta em Brasília ao máximo. Não estamos mais falando de burocracia carcerária. Estamos diante de uma ruptura declarada que pode isolar o país e colocar o Brasil no centro de um furacão geopolítico. O cenário virou de cabeça para baixo. Inicialmente, havia uma expectativa sobre a flexibilização da visita. Mas Moraes, em um movimento duro e calculado, reconsiderou sua própria decisão e indeferiu o encontro. O motivo? Um constrangimento diplomático exposto à luz do dia. O Itamaraty informou ao Supremo que Darren Beattie, o assessor sênior do Departamento de Estado de Trump, entrou no Brasil com um visto justificado apenas para um evento privado, o Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos. Nada de visitas a presídios, nada de encontros oficiais previamente marcados. Para piorar a leitura em Washington, Moraes expôs na sua decisão o que pareceu uma manobra desesperada e de última hora da Embaixada do Zimbábue. Somente depois que o pedido de visita chegou ao STF, diplomatas americanos tentaram, até mesmo por aplicativo de mensagens, arranjar reuniões de improviso com o Ministério das Relações Exteriores para dar uma roupagem de missão oficial à viagem de Beattie. É exatamente neste ponto que o jogo de xadrez em Brasília pode afetar diretamente o seu futuro, a sua segurança e o seu bolso. Antes de mergulharmos nas possíveis consequências devastadoras e em quem é o homem que Moraes acaba de barrar, você precisa estar preparado para o que vem a seguir. Se você quer entender os perigos que ameaçam o Brasil antes que a mídia tradicional tente suavizar a história, inscreva-se agora no Radar Geopolítico BR e deixe seu like neste vídeo. A sua inscrição é a sua maior ferramenta de defesa contra a desinformação global. Quem é o homem barrado e o retorno da lei Magnitsky. Entenda o peso do que acabou de acontecer. Darren Beattie não é um mero turista que errou o tipo de visto. Ele é, desde fevereiro, o responsável máximo pela política do Departamento de Estado de Trump para o Brasil. E mais, ele é um dos críticos mais ferozes de Alexandre de Moraes, a quem já rotulou de arquiteto do complexo de censura. Mas o perigo real é este. Beattie é apontado nos corredores de Washington como o principal articulador das discussões na administração Trump para ressuscitar as sanções da lei Magnitsky contra o magistrado brasileiro. O homem que tem o poder de influenciar o congelamento de ativos e o bloqueio de transações internacionais de autoridades brasileiras nos Estados Unidos acabou de ter seu acesso negado pela própria autoridade que ele investiga. A leitura na Casa Branca não será de um mero descumprimento de regra de visto. Será lida como uma afronta direta. O impacto no seu bolso e nas eleições de 2026. Este episódio explode em um momento de extrema fragilidade. A principal fonte de tensão em Washington não é apenas a situação de Bolsonaro, mas o embate persistente do STF com as Big Techs americanas. Barrar o diplomata de Trump é jogar gasolina numa fogueira que já queima os interesses econômicos das gigantes do setor. O segredo que tentam esconder de você é o impacto econômico imediato dessa queda de braço. Em pleno 2026, com um país polarizado, uma retaliação da maior potência do mundo contra um ministro do STF será interpretada como um terremoto no processo democrático. Quando as relações com os Estados Unidos estremecem nesse nível, a conta chega rápida, o dólar dispara, a inflação sobe e a segurança jurídica do país derrete aos olhos dos investidores estrangeiros.
Estamos diante de um risco real de isolamento num momento em que a economia não suporta mais choques. A pergunta que fica diante de um cenário tão explosivo, onde as regras diplomáticas colidem com a política de poder crua, qual é a sua leitura sobre os fatos? Você acredita que Alexandre de Moraes agiu corretamente ao barrar o americano por falta de documentação adequada e agenda oficial? Ou você acha que essa foi uma provocação perigosa que trará sanções implacáveis dos Ebituawa contra o Brasil? O Radar Geopolítico BR quer saber a sua opinião. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua visão e vamos debater as implicações dessa decisão histórica. Fique atento, o perigo nunca esteve tão próximo.